Bom, então, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada no random, né? Já rodamos a árvore, vamos dar uma olhadinha no random. Bom, eu também vou... Aí você pode notar aqui que o scikit tem um ensemble, né? A gente falou sobre isso. E a gente vai importar aqui o random forest classifier, porque eu também tenho um regressor, né? Eu também posso criar modelos de regressão usando random forest. Então, o que a gente vai passar aqui? Então, vamos carregar. Não carreguei ainda, vamos carregar. Aí eu vou passar aqui para eu criar um modelo, eu vou criar um modelo chamado RF, né? Um objeto aqui chamado RF, que é uma instância do classificador. N-estimators. Então eu estou dizendo para ele aqui que eu quero 100 árvorezinhas daquela que a gente viu lá nos slides. Então ele vai trabalhar com 100 árvores, são os meus estimadores, e ele vai tentar acomodar e achar, né, as melhores árvores, e aí no final, como a gente viu, ele vai verificar a maioria das árvores, né, aquela que tem a maioria apontando para uma determinada classe e entregar e prever a classe, né? O random state, o max features aqui, eu não vou entrar em detalhe agora, mas depois a gente pode dar uma olhada sobre isso. Eu estou usando uma função raiz quadrada aqui, sqrt. O njobs é um parâmetro bem interessante porque eu vou rodar primeiro igual a 1 e o verbose é só para eu ter a saída, né, enquanto ele cria o modelo para mim, né, para ele me dar as informações. Eu vou rodar com njobs igual a 1 e depois eu posso rodar com njobs com outro parâmetro e aí vocês vão entender qual é a utilidade do njobs. Então vamos criar o objeto aqui rf, criamos, e agora eu vou fazer o mesmo processo, ou seja, eu vou usar o fit, né, no objeto, método objeto, passando quem? Exatamente o que a gente fez com a árvore. Passando o treino e o treino classe. Nesse momento ele vai criar, né, o nosso modelo. Bom, legal. Ele criou um modelo para mim, tá? E aí ele botou njobs igual. Eu vou criar novamente com njobs menos 1. Então eu vou criar de novo e vou mandar dar o fit. O que aconteceu ali? Né? Quando você trabalha, no meu caso aqui, porque na verdade quando você usa, no meu caso aqui, porque o nosso dataset é pequeno, mas um njob menos 1, quando você passa 1, se você tiver um único processador, um único core aí, ele vai trabalhar, né, se você tiver mais de um, inclusive, ele vai trabalhar sempre com 1. Quando eu passo menos 1, ele usa todos os cores da tua máquina, ou seja, ele vai fazer um processamento aqui paralelo. E isso é interessante, porque como ele está usando árvores de forma randômica, ele não precisa fazer um processamento sequencial. Então ele acaba utilizando os recursos de uma maneira mais otimizada da tua máquina. Então, isso permite rodar com datasets maiores e colocando njobs igual a menos 1. Então, daí você força ele a trabalhar de forma paralela. Bom, fechado. Né? Então, simplesmente, o Random Forest Classifier ele tem uma série de parâmetros, né, que a gente chama de hiperparâmetros. Na documentação, a documentação é bem vasta, dá para ter uma ideia bem legal do que a gente ainda pode fazer e tentar tunar, né, otimizar o modelo usando valores de parâmetros diferentes. Mas no nosso caso aqui, como é um primeiro contato, tal, enfim, eu acho que já é válido para a gente criar um modelo. Então, legal. Bom, simples, né, usando o classifier, né, o classificador, passamos o nome de árvores, o random state aqui é o mesmo processo para você poder reproduzir com os mesmos resultados, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo que fizemos com a árvore, ou seja, vamos usar o predict proba, né, do RF, que é o meu modelo, tanto para treino quanto para teste, e vamos usar o predict, né, aqui a probabilidade e aqui a classe, tanto para treino quanto para teste. Então vamos executar aqui. Legal. Notem que ele também vai usar aqui, né? Quando ele faz a predição, ele também está fazendo a predição e usando aqui os cores aqui da minha máquina, trabalhando com 4 jobs. Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar aqui agora, né? Nós vamos imprimir aqui o resultado, tanto do treino quanto do teste. Beleza, legal. O treino
Mais uma vez, ele atingiu 100% e o teste 78%. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente executou aqui, com a árvore, a gente tinha 60%. Eu estou trabalhando com o mesmo conjunto de dados, ou seja, o resultado já é muito mais interessante usando o Random Forest do que usando uma árvore de decisão única. Tá? Então, já é um resultado bem mais interessante. Então, legal. Vamos mostrar aqui a nossa a nossa matriz de confusão. Tá? Lembrando, né, a matriz de confusão eu passo as previsões e as classes reais. Então, a gente já tem ali 186, 40, né? Lembrando aqui que, né, a diagonal principal. E agora vamos dar uma olhada na performance aí do meu modelo. Pô, legal, olha lá. Acurácia, 75% contra, estão lembrados? Vamos voltar aqui. Acurácia da árvore, 63%. Melhorou. Vou voltar aqui. Agora eu tenho, para a primeira classe, 79%, que é a classe 0, é aquela que eu tenho o maior número, que é a não concessão do crédito, né, que eu tinha 700 linhas. E para a classe 1, eu tenho 62% agora de acerto. Ou seja, olhando lá para cima, né, olhando para cá, eu tinha aqui 76 e 41. Isso é perfeito, é bom, tal? Não, mas é melhor, né? Mas é melhor. Isso aqui a gente está fazendo uma comparação, isso é muito comum quando você trabalha com criação de modelos preditivos, você utilizar algoritmos diferentes, né? Criar modelos diferentes para o mesmo conjunto de dados, né? Para efeito de comparação e verificar qual é o melhor, né? Nem sempre um determinado algoritmo ele vai ser sempre bom para todos os conjuntos de dados. Então é interessante que você conheça alguns algoritmos, né, e você possa aplicá-los e criar modelos diferentes, inclusive para efeito de comparação, né, para verificar qual modelo acaba sendo mais interessante para o teu conjunto de dados. Nesse caso aqui, a gente viu que houve uma melhora significativa, né, em relação aos resultados que a árvore estava me dando e o que o Random Forest está me dando. Então, já é um resultado mais interessante. O que incomoda ainda, né, se você olhar aqui, é o que a gente chama de recall. Né? O que ele está chamando de recall? O recall é basicamente aquela informação, quando eu digo o seguinte, é quando eu olho, né, para a minha coluna, nesse caso, e eu verifico aqui, a coluna é a classe 0. Então, o que seria o recall, que é também chamado de sensibilidade do modelo? É quando eu tenho 186 dividido por 186 mais 24. Significa dizer o quê? Aquilo que era de fato zero, tá? O meu modelo acerta 186, porque aqui é, né, onde ele acerta. E ele erra 24, ou seja, esse 24 era para ser dessa classe aqui de cima, era para somar aqui em cima, e ele está dizendo que é da outra classe, que é da classe 1. Então, se eu olhar para cá, vamos fazer aqui rapidamente aqui para a gente só entender melhor a situação. Então, o que a gente tem? A gente tem 186, né, que é o valor aqui do acerto, o valor do acerto. E agora a gente vai dividir, né, a gente vai dividir esse 186 por 186 mais 24. Então, isso me dá 0,88 aqui, ele arredondou para 0,89. Ou seja, esse é o valor que ele está me dando. Então, ele está olhando para a coluna e dizendo, olha, o que era da classe 0, que era de fato da classe 0, o modelo acerta 186 e erra 24. Mas eu tenho um recall aqui, ó, de 44 quando eu olho para a classe 1, que é a nossa classe, aquela que tem menor. Ou seja, fazendo a mesma conta aqui, né, eu tenho 50, né, eu tenho 50 dividido, tá, por 50 mais 40. Opa, desculpa, não é 50 dividido aqui. Vamos lá, erramos aqui. O que ele acertou, né? É o 40. Dividido. Aí sim, agora 50 mais 40.
Então, o que eu tenho aqui? O 0,44. Esse valor de 0,44. Então, é esse valor que ele está me dando aqui. Então, o que ele está dizendo? O que é da classe 1 de fato, o que é da classe 1 de fato, ele acerta 40, mas ele erra 50. Ou seja, ainda, apesar de ter melhorado a acurácia, apesar de ter melhorado o acerto na classe 1, ele ainda erra muito. Então, eu teria que trabalhar um pouco mais nessa classe 1, e trabalhar um pouco mais seria aplicar alguma técnica de balanceamento, né, de classes. Por exemplo, poderia utilizar alguma técnica de balanceamento de classes e verificar se isso melhora ou não. Ou reduzir a quantidade de observações, fazer um downsample, né, quantidade de observações da classe maior, ou fazer um upsample, aumentando aqui através de algumas técnicas que são possíveis. Então, isso seria legal de fazer para a gente tentar melhorar. Mas já é promissor e o random se mostrou mais interessante. Vamos visualizar aqui a nossa curva ROC. Ó, a curva ROC já é mais interessante, né, do que a curva que a gente tinha, né, ou que a gente estava mostrando aqui com a árvore sozinha. Já ficou bem mais interessante, bem mais promissor aqui. Ó. A área abaixo da curva ela é maior, é isso que interessa, e a gente tem aqui 0,79 que ele já tinha dado para nós lá em cima. 0,79 contra 0,63, se não me engano, 0,60 aqui da árvore. Então já é bem melhor. Bom, vamos dar uma olhadinha, o RF também tem o Feature Importance, né? Então vamos dar uma olhadinha para ver quais são as variáveis que ele leva em consideração. Basicamente as mesmas variáveis, né? Que ele está levando em consideração para criar o melhor modelo para mim, ou seja, a quantidade, os meses, a idade, enfim. E aqui, o Pickle, estou importando o Pickle, um pacote, isso serve para a gente gravar o modelo, ou seja, persistir o modelo aqui no meu HD, ou seja, eu vou gravar o modelo, então eu posso importar o Pickle, tá? E o que a gente está fazendo aqui? Eu vou pegar, por exemplo, vou criar um file name, uma variável chamada randomforest.sav, e depois eu vou usar pickle dump, e quando eu fizer o dump, eu vou pegar o meu modelo, o RF, que eu acabei de treinar, tá? E vou fazer um write, né? Tá aqui, ó, write, vou gravar isso aqui em disco. Pronto, eu já tenho meu modelo gravado aqui no diretório onde eu rodei o Jupyter Notebook. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o meu modelo está gravado agora, um arquivo gravado, treinado no meu disco. Então, eventualmente, a hora que eu quiser usar esse modelo, eu não preciso treinar esse modelo de novo. Basta utilizar. Então, aqui estou fazendo uma simulação. Imagina que a gente abriu o Jupyter Notebook agora. Você falou, eu preciso fazer algumas previsões lá usando o modelo do Random Forest. O que eu tenho que fazer? Aí agora eu uso o pickle load, o dump é para fazer gravação, load. Vou abrir o arquivo read, né? Vou abrir o arquivo file name, quem é o file name? Na verdade, né, eu estou abrindo aqui o meu arquivo e vou gravar, né? E vou gravar esse cara, aqui o file name é o mesmo, né? O que está gravado lá no disco. Então eu vou gravar esse cara, deixa eu ver se eu acho que para vocês, não, enfim. Então eu vou gravar esse cara estou lendo, na verdade, esse cara e gravando aqui no objeto chamado modelo RF. E aí o que eu faço? Eu pego o modelo rf.predict e estou rodando aqui em cima do teste. Estou fazendo uma simulação. Perfeito, rodei e aí posso mostrar o resultado aqui das classes que ele acabou prevendo para o teste. Ou seja, isso aqui é muito, muito, muito legal e muito útil, né? Porque você acaba podendo gravar o teu modelo, né? Criando um arquivo físico lá no teu HD, e a hora que você quer usar, basta que você leia isso, suba isso, né, dá um open, né, na verdade, nesse teu arquivo, e aí você pode utilizar para fazer as predições. Certo, pessoal? Então era isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.